Bom, vamos dar início à nossa aula, tá? Desculpem a demora. Deixa eu ver aqui. Vamos iniciar aí a nossa aula, tá? A gente vai falar hoje sobre campos magnéticos. Na verdade, a gente vai dar uma continuidade sobre as coisas que a gente havia estudado sobre campos magnéticos, tá? Se vocês mandarem alguma coisa no chat, provavelmente só vou ver no final, porque eu saio, eu não fico nessa tela aqui, né? Essa tela agora, vocês conseguem me ver, mas como eu só tenho um monitor, né? Eu não tenho dois monitores, eu não consigo deixar ao mesmo tempo, ficar olhando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, provavelmente eu vou sempre estar observando essa tela em branco aqui, com o nome campo magnético, depois com as coisas que eu irei explicar para vocês. Então, provavelmente, se vocês forem falar alguma coisa comigo, tá? Eu não vou estar acessando, conseguindo falar com vocês por aí, tá bom? Por algum motivo, tá dando um erro aqui na gravação, mas vamos lá. Eu vou gravar pelo Meet mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir gravar sem ser pelo Meet. Mas eu tenho que olhar a configuração do meu programinha aqui. Ele não está deixando eu gravar. Provavelmente alguma configuração aqui do Meet está dando erro na configuração do meu programa. Mas enfim, vamos começar então a aula. Nós vamos falar sobre campos magnéticos, tá? E na verdade nós já começamos. Então, o que seria de novo, né, apresentado em campos magnéticos? Como a gente viu na última aula, na experiência de Ørsted, foi verificado que se você tem lá uma bateria, tá, carregada, e a essa bateria você conecta no polo positivo e no polo negativo os fios, e se você pegar uma bússola e pegar o fio e deixar ele na mesma direção que a bússola aponta, né, no sentido norte-sul, tá? E você conecta esse objeto aqui, no momento em que você conectar o polo positivo com o polo negativo e as cargas elétricas começarem a se locomover aqui, o que vai acontecer? Ela vai induzir um campo elétrico aqui. A gente vai chamar isso mais para frente de campo elétrico induzido, tá? E aí a seta da bússola vai se modificar com a passagem da corrente, né? Então ela não vai mais ter a direção norte-sul, ela vai ter a direção em que ela começa a ser distorcida por conta do campo gerado. Então a gente viu isso na nossa última aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os spins, tá? Vocês podem acompanhar na apostila, como eu mandei lá no grupo, é a partir da página 15. Eu acho que até mandei no grupo errado, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, mandei certo. A partir da página 15, nós vamos falar um pouco sobre os spins, tá? E o que seria, então, essa questão dos spins para a gente poder estar analisando, estudando? Porque quando foi feito a experiência de Ørsted, verificou-se, então, que provavelmente essa questão magnética, essa questão de atração da corrente elétrica através, então, aí, por causa da corrente elétrica induzida, gerar um campo magnético como atrapalhando o funcionamento da bússola, deu-se, então, o pensamento, bom, cara, se isso acontece, será se não tem alguma coisa por trás, assim? Será se isso não é tão microscópico assim? Então, começaram a estudar, a pesquisar a necessidade de ver o magnetismo nos átomos, né? Então, a ideia é a seguinte: se para produzir magnetismo é necessário o movimento de cargas elétricas, onde existe esse movimento em um ímã ou em forma de barra, né? E aí a resposta estaria no seguinte: a resposta estaria nos elétrons dos átomos que constituem esse ímã. Atualmente, tá, nós conhecemos essa estrutura de matéria e sabemos que os elétrons é que se movimentam em torno do núcleo do átomo por conta, né, dos modelos atômicos que a gente já estudou e que vocês estudam com maior frequência na disciplina de química, né? Dado o núcleo do átomo, a gente possui algumas camadas aqui, que são as eletrosferas. E tem, claro, vários modelos atômicos diferentes para explicar as diferentes necessidades que se tem
para esse estudo aqui, tá? No nosso ponto de vista aqui, nós vamos estar dando ênfase aqui aos spins, tá? Então, simultaneamente, os spins eles vão girar em torno de si mesmo, como se fosse um peão. Então, dado um eixo, ele vai ficar rotacionando em torno de si mesmo. Observem que essa seta em vermelho representa a direção do giro, tá? Enquanto que a seta de azul mostra o eixo de rotação, por onde ele vai estar girando, né? Então, vai ficar um ponto fixo e ele vai ficar girando ao redor desse ponto, tá? Então, aqui, ó, a seta representa o spin de um elétron que pode estar girando em torno de si mesmo ou em várias outras posições. O campo magnético criado pelos elétrons emparelhados é nulo. Aí eu já vou explicar essa ideia aí, tá? Então, olha só, cada elétron, ele gira em torno de si mesmo, comportando-se como um pequeno ímã. Tudo se passa como se uma corrente elétrica percorresse o fio circular. Um par de elétrons girando no mesmo sentido produz um campo magnético de maior intensidade. Se há um par de elétrons girando em sentido oposto, então o campo magnético gerado por ele será nulo. Isto é, se você parar para pensar, é como se o que gira para a esquerda e o que gira para a direita, tá? Vamos pensar no sentido horário, tá? E esse aqui gira no sentido anti-horário, tá bom? Eles vão se anular, porque o campo elétrico desse carinha aqui, ele vai ser igual ao campo elétrico desse. Mas como o sentido que eles giram são opostos, então eles se anulam, anulando assim o campo magnético que eles estão criando. Então, esse é um cuidado que a gente tem que sempre estar imaginando, tá? Um outro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: ferro, níquel, cobalto e outras ligas, né? Substâncias que são ferromagnéticas, esses campos não se anulam inteiramente. Cada átomo de ferro, por exemplo, é um minúsculo ímã, pois ele tem 4 elétrons cujos magnetismos gerados por seus spins não se anulam. Em outras palavras, no caso do ferro, do cobalto, do níquel e de outras substâncias ferromagnéticas, tá, eles não terão seus spins girando por lados opostos. Logo, eles continuam com suas propriedades ferromagnéticas e continuam valendo como um ímã, tá? Então, isso é bem interessante da gente analisar. Na página 15, eu aconselho vocês darem uma leitura, tá? Na página 15, para entender um pouco mais, né? Não entender um pouco mais, mas que vocês, digamos assim, tenham mais intimidade com esse conteúdo, tá? A leitura vai ser uma ferramenta fundamental para que vocês entendam. Às vezes a gente quer esperar que o professor sempre explique tudo, mas mesmo o professor explicando tudo, existem coisas que vocês só vão absorver na leitura. Então, é um conselho meu. Depois sentem, leiam a página 15, procurem entender, até porque quando vocês leem esse material, as dúvidas vão aparecer, e até mesmo para a gente conversar melhor sobre o conteúdo, vai ser mais interessante, na verdade, para a gente poder conversar sobre o conteúdo, tá? Continuando, pessoal, nós temos as configurações de campos magnéticos. Vocês vão observar que tem 3 imagens aqui, que são as mesmas imagens que se encontram na página 16 da apostila, tá? Então, vejam só, na primeira figura, na figura A, nós temos um fio muito comprido, tá? E aqui, essa parte, como se estivesse com defeito aqui, como se fosse uma televisão aí com a imagem distorcida, na verdade seria a forma da gente representar aí as linhas de indução do campo magnético, tá bom? Então nós temos aqui a forma como ela é representada. Vocês podem observar que é um formato meio que circular, ó, meio que circular aqui. No caso desse formato aqui de U, que a gente chama de espira, na verdade, esse objeto aqui, ele é um círculo, tá? Então a gente chama isso de uma espira circular, um fio reto ao qual foi dada uma forma circular. É como se você pegasse ele e fechasse no anel, tá bom? Essa espira, ela vai possuir essa propriedade aqui. Observem que em cada ponto dela aqui, ó, é como se fosse, não é um tornado, tá? Mas vários círculos aqui, gerando cada círculo uma linha de indução, igual a gente viu no exemplo de ontem, tá? E nesse item C, nós temos, gente, uma bobina ou solenoide.
que é uma bobina ou solenoide? É um fio enrolado constituído de várias espiras, ou seja, é uma ampliação desse caso, com várias espiras diferentes. Vocês vão observar que dentro das espiras, tá? O campo flui quase como se fosse em linha reta. E quando ele sai da espira, das espiras, né, das várias espiras que tem dentro, o solenoide, ele gera então esse campo formado aqui, ó, como se você estivesse aqui fechando ele. O campo sai e vai girando e se encontrando no final. Depois a gente vai ter umas imagens em desenho que vai explicar um pouco, que vai indicar para a gente um pouco melhor, fazer mais sentido essa abordagem aqui, tá? Então, essa é a parte da configuração. Não é só no fio reto, gente, que percorrido por corrente elétrica, que cria um campo magnético no espaço à sua volta. Também em fios no formato circulares, tá? Como foi mostrado e eu expliquei aqui para vocês em recorrente a esse desenho. Agora vamos analisar, porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é como expressar matematicamente o campo magnético. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou copiar algumas imagens aí para a gente poder discutir e chegar logo no resultado final, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens. E aí, a partir disso, a gente vai definir como calcular ou como expressar o campo magnético, tá? Deixa eu colocar aqui. As imagens que eu vou mostrar para vocês agora, elas se encontram na página 17, tá? E aí a fórmula em si, ela vai estar disponível na página 19. Vou configurar aqui. Eu vou organizar aqui as imagens e aí eu vou tentar dar uma explicação bem simples para todo esse procedimento aqui e no final eu escrevo qual que é a fórmula referente a esse conteúdo. A fórmula em si, ela é importante para o cálculo, tá? E também para a interpretação que a gente vai entender aqui já já. Olha só. Então, no primeiro desenho nós temos várias bússolas, tá? Nós temos um fio, e esse izinho que aparece aqui, pessoal, ela referencia para nós, ela indica para a gente a passagem de corrente elétrica, e a seta indica o movimento dessa corrente. No caso aqui, ela está subindo, tá? Percebam que a bússola, em cada posição que ela é colocada, ou se você colocar todas essas 8 bússolas aqui, você vai perceber que todas elas apontam em direções diferentes, sempre como se estivesse tangenciando o círculo. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Ó. Se você observar de cima para baixo, né, de frente, de cima para baixo, você vai observar isso aqui. Ó. Esse carinha aqui mostra o fio. Lembre-se que nós vimos na última aula que o ponto mostra a corrente elétrica saindo do papel. No nosso caso, que estamos falando aqui do monitor do computador ou do celular, a corrente elétrica está atravessando como se estivesse apontando para os nossos olhos, tá? No caso, se tivesse um X aqui, ou se a corrente estivesse de cima para baixo, tá? Aqui teria um X e significaria para a gente que a corrente estaria do outro lado da tela do computador ou atrás apontando para trás da tela do celular, por um lado, certo? Esses pontinhos aqui, ó, ou melhor, esses vetores que estão aparecendo aqui com a letra B, que vai simbolizar para a gente o campo magnético, observem que ele, a cada ponto, ele tangencia a curva. Por exemplo, se eu pegasse o campo elétrico aqui, ele teria essa configuração, tá? Ele sempre tangencia a curva que representa as linhas de indução. Lembrando que essas linhas de indução, elas necessariamente são linhas imaginárias, nós não as vemos, tá? Mas elas são utilizadas para análise, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o campo magnético. Como que eu sei para onde o campo magnético vai apontar? Por que eu não posso dizer que ele está apontando para o lado aqui esquerdo, em vez de estar para o lado direito, tá? Isso aqui é conhecido como regra da mão direita, tá? Com o polegar da mão direita, indicando o sentido da corrente convencional. Por exemplo, na nossa primeira imagem, nessa primeira imagem aqui, esse é minha mão direita, tá? Meu polegar direito, tá bom? Indicando o sentido da corrente, tá para cima.
E os demais dedos indicam como se fosse segurando o fio. Então, ó, o sentido dela vai ser no sentido anti-horário. Se vocês observarem a minha mão, ó, corrente para cima, então a minha mão vai fechar no sentido anti-horário. Significa que o campo magnético ele fecha no sentido anti-horário. Agora, se aqui fosse um X, se tivesse um X aqui, o que acontece? Aí o meu campo magnético seria o quê? Polegar para baixo, tá? Deixa eu ver aqui na câmera se está pegando meu polegar, né? Ó, polegar para baixo, tá? E aí a minha mão esquerda vai fazer o quê? Fechar para esquerda. Eu acho que vocês estão me visualizando só no cantinho, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Para baixo, então ele vai fechar no sentido horário. Se meu polegar estiver para cima, vocês podem testar isso em casa. Ó. Se o polegar estiver para cima, a minha mão direita ela fecha para dentro. Então significa ser no sentido anti-horário. Anti-horário. No caso, eu não sei se está espelhado aí, provavelmente deu algum erro, tá? Porque se tiver espelhado a tela do meu computador aí para vocês, o que vai acontecer? Vocês vão imaginar. Essa é a minha mão aqui, gente. Vocês estão enxergando ela como direita ou como esquerda? Esse lado aqui. Vocês olhando aí pela tela. Pode digitar aí no chat, se vocês não tiverem. Direito, então, tá normal. Se é o direito, então, direita para cima, fechou, ó, anti-horário. Se o polegar aponta para baixo, se a corrente estiver apontando para baixo, fechou o polegar, ó, sentido horário. Sentido horário e anti-horário é o sentido do relógio, tá? Em comparação ao do relógio. Bom, então, entendendo isso, nós temos a regra da mão direita. A regra da mão direita é essa regra aqui, né? Com o polegar, indicando o sentido da corrente convencional do fio, os demais dedos envolvendo o condutor indicam o sentido das linhas de indução e do vetor campo magnético. Se invertermos o sentido da corrente convencional, a orientação das linhas de indução será contrária àquela mostrada na figura. Ou seja, ao invés de estar apontando, por exemplo, esse aqui para baixo, ele vai estar apontando para cima. Esse aqui para a direita. Esse para baixo e esse para a esquerda, tá bom? Então, muda-se a direção dos nossos vetores aí. Então, aí resultaria no seguinte, beleza. Sabemos agora como indicar o sentido do campo, mas não sabemos ainda como calcular o campo. Então, matematicamente, o campo é calculado pela seguinte expressão, tá? Isso aqui, tá, pessoal, é quando você tem é o módulo que eu vou indicar que vai ser o módulo da indução magnética a uma distância R do fio, tá? Do qual circula a corrente. Isso aqui é para fio. Deixa eu até fazer uma outra expressão aqui, ó, para o fio. Aí depois a gente vai analisar o do solenoide e o da espira circular e o do solenoide. No fio, tá? Dado um fio, ele vai ter suas linhas de campo de indução magnética ao seu redor, tá? Essa aqui, tá bom? E a fórmula para calcular vai ser dada pela seguinte expressão. O campo, o módulo do campo, lembrando que isso aqui é o módulo, porque campo magnético é uma estrutura vetorial, então ele tem direção, sentido, e aqui nós vamos falar do módulo, ou intensidade, tá? Ele é igual ao quê? Ele é igual a μ0, tá? Essa letra grega aqui, ó, μ0, ele é uma constante, eu vou já falar para vocês qual é o valor dela, vezes a corrente, dividido por 2π, vezes o raio, tá? Esse raio aqui é esse raio indicado aqui, ó, a distância das linhas de indução para o fio, tá? Deixa eu escrever com R minúsculo para não mudar aí. E quanto que vale esse carinha aqui? O misero vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Esse é o valor dele. E aí a unidade dele é Newton por ampere quadrado. Esse aqui é o valor do μ0, tá? Então, até aí a gente entendeu, pelo menos mais ou menos, como que se calcula, como que se determina o campo magnético. Vamos fazer um exemplo, tá? Vou pegar o exemplo da página 19, esse exemplo resolvido, para a gente discutir a solução dele, tá? E aí a gente pegar um pouco mais de experiência com relação a esse conteúdo. Ele não é tão difícil,
tá? Mas ele é meio confuso porque tem vários modelos parecidos, e aí a gente, às vezes, muitas vezes, acaba confundindo esses modelos. Olha só, então, a questão é essa aqui. Questão 1. Diz o seguinte, ó, a figura representa dois fios paralelos e retos, tá? Isso é importante, eles serem retos para que possa estar dentro do conteúdo, do conceito que a gente acabou de introduzir, tá? Aí ele coloca aqui, né? O ponto 1 e o ponto 2. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Esse carinha está apontando para dentro, tá, da tela, e esse aqui está apontando, desculpa, esse aqui está apontando para fora da tela, para mim, e esse aqui está apontando para trás da tela, tá? O X aponta para trás. E aí a pergunta é a seguinte, ó. Ele diz que nesse carinha aqui corre uma corrente de 30 amperes e no outro corre uma corrente de 15 amperes. Letra A. Represente os vetores B1 e B2 criados pelas correntes I1 e I2. Ele pede para a gente representar as correntes, tá bom? Então, pessoal, as correntes, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um vetorzinho para a gente representar ela. Então, as correntes I1 e I2, tá? Ah, tá, não é corrente, não, desculpa, gente. É representar os vetores B1 e B2. Então, vejam só. O B1 e B2. O B1, como ele está desse lado, ele vai apontar para cima, B1. Tá bom? Deixa eu escrever aqui. B1. E o B2 vai apontar para o outro lado. Aqui. Esse carinha aqui seria o B2, tá? Todos os dois são perpendiculares aqui a esse ponto central. Certo? Mais precisamente, deixa eu voltar aqui. Ó, ele parte daqui, tá? Daqui perto do S. Deixa eu trocar aqui a cor também. Essas duas setas aqui, eu confundi. Elas são as setas para indicar a distância e não necessariamente o valor, tá? Então, aplicando a regra da mão direita, tá, pessoal? A gente vai ter o sentido deles, tá? Esse daqui é o fio, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o campo gerado por essa corrente aqui, ele estaria, claro, as linhas de campos estariam nessa direção aqui. Essa seria a linha de campo, tá? Então, o campo estaria apontando, ó, como ele está para dentro, regra de mão direita, para baixo, sentido anti-horário. Então, a linha de campo nesse ponto aqui, se eu fizesse o círculo até aqui, aí ele estaria apontando para cá, tá? Supõe que esse círculo passou nesse ponto. Nesse outro caso, o mesmo esquema, tá? Supõe que o círculo esteja passando lá naquele ponto ali. Então, regra da mão direita para cima, sentido anti-horário. Porque, na verdade, nesse ponto aqui, eu escolhi os dois pontos iguais aqui para fazer. Se eu tivesse feito, por exemplo, aqui, essa reta seria para cá, esse B1, né, o B2 seria para cá, aqui ele estaria aqui, e aqui ele estaria aqui, no sentido horário, porque ele está para dentro. Esse aqui que aponta para fora, então ele seguiria justamente o modelo contrário ao que está sendo... Esse aqui não é para cima, tá? Esse aqui é para baixo, e esse aqui é para a esquerda. Os dois são contrários, tá? Na letra B, pede o seguinte, ó. Então, isso aqui é só para representar, bem simples. Letra B, determine o módulo, tá, desses vetores nesse ponto, tá bom? Então, como que a gente vai calcular o módulo? Vamos fazer aqui, ó, letra B, calcular o módulo. Então, vamos começar pelo B1. O B1 é só usar a fórmula 2i, desculpa, não é 2i, é mi, né? Deixa eu apagar aqui. Constante vezes I dividido por 2π, o 2 aqui embaixo, vezes o raio, tá? Então, no caso do primeiro vetor, o I vale 30, então vai ficar 30. Primeiro eu vou colocar constante, depois eu simplifico, tá? 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente que é 30, dividido por 2π, vezes o raio. O raio desse aqui é 2 centímetros. Vamos colocar na unidade de medida padrão, que é metro, tá? Para eu não usar número decimal aqui, eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a menos 2.
Lembrando que o centímetro, tá, quando transforma-se em metro, ele representa o 10 a menos 2 aqui. Agora, depois que você arma a conta, o processo é somente de simplificar, multiplicar, subtrair e simplificar. No caso, eu posso cortar o π com o π. Percebam que 2 vezes 2 dá 4, então esse 2 e esse 2 cortam com esse 4. E no final, o resultado ficará somente 3 vezes 10, tá? 30 vezes 10. E percebam que divisão de fração de mesma base, conserva a base que é o 10 e subtrai os expoentes, menos 7 menos 2 vai dar menos 5, tá? Qual que é a unidade agora referente ao campo magnético? A unidade padrão para o campo magnético é o Tesla, representado pela letra T, só não confundam com o terabyte, por exemplo, o tera, que é representado também com a letra T, tá? Então vamos lá, continuando aqui, é só dar uma, para finalizar, né, colocando notação científica, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla, tá? Esse é o valor do B1. Para eu determinar o valor do B2, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que utilizando as informações de B2, tá? Ó, o μ0, ele é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente do B2 é 15, tá? 15 amperes. E aqui embaixo vai ser a mesmos valores, ó. 2 vezes π vezes os 2 centímetros, porque também o 2, ele está a 2 centímetros. Então, fica 2 vezes 10 a menos 2, tá? Novamente, ó, o 2 e o 4 e o π se cortam. Vai ficar, então, 15 vezes 10 elevado, ó, divisão de fração, repete a base, subtrai os expoentes. Novamente, aqui, 15 vezes 10 a menos 5 Tesla, tá? Ou seja, finalizando aqui, o B2 vale... O B2 vale 15 vezes 10 a menos 5 Tesla, tá bom? E aí a gente finaliza a letra B. Aí na letra C ele pede, caracterize o vetor resultante no B do ponto S, no ponto S mostrado na figura, tá? Então, o seguinte, quando nós vamos, então, quando a gente junta ou analisa os dois campos gerados juntos, né, para verificar qual seria o campo resultante, nós vamos observar, a gente percebe, por exemplo, o seguinte, esses dois campos não se anulam só porque a corrente do primeiro é maior do que a corrente do segundo. Se eles fossem iguais, a gente já poderia dizer, olha, eles vão se anular, então o vetor resultante é zero. Logo, o campo elétrico aí, ele nem faria sentido nenhum, tá? Agora, no item C aqui, a gente vai calcular aqui como que a gente chega a esse resultado. E é bem simples. O campo geral, ele vai ser o primeiro campo mais o segundo campo. A gente só tem que ter, certo, uma seguinte observação. Quando a gente junta dois campos, tá? E eles têm sentidos opostos, em vez de somar, a gente vai ter que subtrair. Sempre leve em consideração que o sentido anti-horário vai ser o positivo e o sentido anti-horário, o sentido horário, desculpa, vai ser o negativo, tá? Então, o B1 vai ficar positivo, o resultado deu 3,0, né? 3 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Aqui eu troquei, tá? É menos 4. Menos 4 menos o 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Subtraindo esses dois aqui, nós chegamos ao resultado 1,5 vezes 10 elevado a menos 4, que subtraindo dá isso, tá? Tesla. Então, esse seria o valor, ou este é o valor, na verdade, desse vetor resultante, tá bom? Agora tem um detalhe aqui. Se vocês observarem na apostila, eles somaram os valores, tá? Porque eu não entendi por quê, mas eles... tá, entendi. Pessoal, na apostila vocês vão encontrar o seguinte. No ponto S, tá? No ponto S, que é esse pontinho daqui de cima, ó, observem que no ponto S, ó, ambos estarão apontando para cima. Então, eles não vão se cancelar nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, eles vão se somarem mesmo. Então, no ponto S, tá? Exclusivamente no ponto S, tem que ter esse cuidado.
o B1 mais B2, então vai dar 4,5. Ao invés de subtrair, a gente soma, já que eles estão apontando na mesma direção, tá? Estão apontando na mesma direção, não, no mesmo sentido, tá bom? Então vale ressaltar esse valorzinho aí pra gente, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Eu já continuo aqui, tá? Deixa eu só... Quente. O controle tá fácil aí? Bom, então vamos lá. Alguma dúvida, gente? Surgiu alguma dúvida aí referente a essa parte do campo magnético? Beleza. Então vamos lá, eu vou agora mostrar o da Spira. Deixa eu ver o que mais aqui que eu vou pegar. Eu estou pegando agora aqui na página 20, tá, gente? Tudo que eu vou fazer com vocês agora se encontra na página 20. E aí eu vou colocar depois o cálculo da Spira para vocês darem uma olhada, tá? É claro que dessa questão aqui, gente, ó, que a gente acabou de fazer, referente a ela, é importante a gente frisar para vocês o seguinte. Nessa questão aqui, observem que tem dois campos juntos, tá? Existem questões que não vai dar dois campos aí para a gente ficar analisando e tal, fazendo essas comparações. Tem questões que vão pedir só para vocês calcular o campo com uma única corrente elétrica passando, né, induzindo um campo elétrico. Então tem que ficar atento, tá? Porque nem sempre precisa fazer isso. Às vezes só precisa calcular, como por exemplo aqui, calcular o B1 ou o B2. Então, aqui está precisando calcular B1 e B2 porque nós temos dois fios condutores, tá? Que eles estão paralelos e apresentam essa característica. Estão bem próximos um do outro. Mas vamos aqui, deixa eu pegar agora. Vamos lá. Olhando para cá agora, gente, a gente tem que analisar em relação à Spira. A Spira é aquele que eu falei para vocês que tem um formato circular. Observe que a corrente está girando aqui na Spira, ó, que é um círculo, tá? Então ela vai girar aqui na Spira. O que vai acontecer? O campo magnético, como ela está no sentido anti-horário, ele está girando aqui para cima e fazendo círculo, tá? Então esse carinha vai fazer isso aqui, ó. Ele sempre vai tomar essa direção, tá bom? Sempre partindo de baixo para cima, já que ela está seguindo no sentido anti-horário. Se a corrente elétrica estiver no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário, ao contrário desse, o que vai acontecer? A corrente ela vai estar descendo, tá? E depois ela vai fazer o círculo voltando, mas ela vai estar primeiro descendo aqui, tá? Seguindo essa direção, tá? Tenham cuidado e se atentem a essa direção aqui para poder chegar no resultado desejado, tá bom? Senão a gente acaba confundindo as coisas, porque parece um pouco confuso quando a gente analisa de maneira separada, tá? Então olha só. Primeiro, nós temos aqui a figura A, que mostra a configuração das linhas de indução para uma espira circular percorrida por uma corrente elétrica, tá bom? Aqui, ó, no B, são as linhas de indução de um campo magnético de um ímã, tá? Então, imagina o seguinte, é como se fosse gerado aqui, pessoal, um ímã em que o polo norte está em cima e o polo sul está embaixo. Então, ela tem a mesma configuração, o mesmo desenho de linhas de indução que um ímã, tá? Essa é a formazinha de se escrever, de se analisar ele. Um outro ponto interessante aqui é o seguinte,
Aí entra outro detalhe. Primeiro, vamos analisar logo a fórmula, tá? O cálculo do campo magnético para essa configuração, em termos de espira, fica dado de forma bem parecida com a anterior. A diferença dessa fórmula para a anterior é que não possui o π, tá? É 2 R's, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula específica para as espira. Aí a gente tem que analisar o seguinte: como o campo magnético é uma grandeza vetorial, então ele é caracterizado por três coisas. Módulo, já coloquei aqui, direção e sentido. Então, para a gente verificar a direção e sentido, a gente vai verificar o quê? Vamos verificar a regra da mão direita, que leva em consideração quatro coisas. Primeiro, se a gente comparar a figura A com a figura B, nós vamos observar que o campo magnético de uma espira é o mesmo que o campo magnético de um ímã, tá? Segundo, em todo o espaço ocupado pela espira, aparece um campo magnético. Porém, só vamos examinar o campo magnético em seu centro, que será representado pelo vetor B. Ou seja, somente aqui, ó, nesse centro aqui, tá? Somente no centro que a gente vai estar analisando, esse vetorzinho do centro. Terceira observação. Uma segunda regra da mão direita pode ser utilizada para ajudar a gente a calcular, ou melhor, para identificar a direção e o sentido, tá? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos levar em consideração isso aqui, ó. Quando os dedos da mão direita acompanham o sentido da corrente da espira, o polegar aponta o sentido do vetor. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu mostrar aqui na câmera para eu ver. Então, basicamente é o seguinte: se a corrente gira no sentido anti-horário, tá bom? Se é sentido anti-horário, eu não sei se para vocês aparece anti-horário, tá, gente? Deixa eu desenhar que vai ser melhor do que... Seguinte, a sua mão agora representa a corrente, os seus dedos. O polegar vai representar o vetor. Então, se a corrente elétrica fecha no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Esse carinha aqui é o vetor, a direção e o sentido do vetor campo magnético. Se a corrente do sistema fecha no sentido horário, sua mão vai estar apontando, o seu polegar vai estar apontando para baixo. Então, esse vai ser o sentido do campo magnético. Então, ele vai ser negativo e aqui positivo. Por exemplo, tá? Só um exemplo aí. Mas deixa eu desenhar aqui que talvez seja mais interessante vocês observarem, tá? Então, se nós denotarmos o seguinte, deixa eu pegar um círculo aqui. Imagina que essa aqui é a espira. Então, se o sentido que a corrente elétrica se movimenta na espira é o sentido anti-horário, que eu vou indicar por essa setinha aqui, ó, sentido anti-horário, isso significa dizer que a simbologia utilizada para o campo vai ser o ponto, tá bom? Por que o ponto? Ele vai estar apontando para fora, tá? Como se estivesse apontando para o meu rosto, para o rosto de vocês ao visualizar isso aqui. Se caso contrário, isso for o contrário, né, como eu já falei, é o seguinte: se isso for no sentido horário, tá? Observem que muda a direção, ó, sentido horário, então ele vai ser representado pelo X. Ele vai estar apontando para trás, para dentro, ou para fora, ou para dentro da folha, ou para fora, tá? Então, a regra da mão direita aplicada a uma espira circular. E aqui, no item B, um ímã criaria um campo magnético equivalente ao dessa espira se fosse colocado em seu centro. Então, basicamente, tá, é a mesma coisa. Então, essa análise aí é para a gente verificar o seguinte, que o mesmo efeito magnético que um ímã provoca é o efeito magnético que uma espira circular ela provoca. Então, voltando aqui à nossa paginazinha de fórmulas, tá? Então, dado um fio, essa é a forma que a gente calcula o campo magnético, tá? O fio aqui está de preto. E agora, dado uma espira circular, deixa eu falar da espira, né? Dado uma espira, eu nem vou fazer ele bem circular, vou fazer ele como se fosse uma projeção em 3D, mais ou menos assim, tá? Então, o campo magnético, observe que a corrente ela vai ter
Vou colocar a corrente aqui, sentido anti-horário, mas a análise do dedo da mão direita que vai importar para isso, mas no final das contas, para o campo não importa, tá? Para a análise do campo aqui, só para a gente representar. Então, o campo estaria fazendo isso aqui. Estaria fazendo isso aqui, tá? Mas observando que a gente só vai analisar esse que passa no centro, tá? Esse que passa no centro. E aí, para finalizar, nem vou desenhar tudo isso aqui, porque não precisa tanto. A diferença entre essa fórmula e essa é simplesmente a ausência do π lá embaixo. Tá? Observe que a apostila gosta de colocar o R maiúsculo para cá, mas é só termos de, digamos assim, para não misturar as fórmulas, tá? Lembrando que o μ0 ele continua o mesmo, tá? Continua com o mesmo valor. Tá bom? Aí a gente vai fazer agora o exemplo 2, a página 21, que segue o mesmo raciocínio, tá? Agora só que é aplicado para espira circular. E depois a gente vai falar sobre o solenoide, que é aquele com várias espiras, tá? Então vamos para cá. Então o próximo exemplo é o exemplo 2, ele também já está resolvido, tá? A ideia aqui não é resolver algo novo, a ideia é que vocês vejam a explicação dele, tá? Porque é bem interessante esses dois exemplos que foram trazidos na apostila. E aí as questões que são trazidas na apostila falam o seguinte, ó, primeiro, duas espiras circulares, 1 e 2, tá? A de dentro é a 1 e a de fora é a 2, a externa. Concêntrica significa que tem o mesmo centro. Tem raios igual a 4 e 12 centímetros. E aí ele explica que na espira 2, uma corrente aplicada na corrente de 30 amperes, no sentido indicado, tá? No sentido anti-horário, e na figura, indicado na figura a seguir. Letra A. Qual é o sentido da corrente na primeira, tá? Em 1. Para se criar no centro das espiras um campo contrário ao estabelecido pela espira 2, tá? Observe que a espira 1, por ser anti-horário, ela vai seguir aquele padrão. Se é anti-horário, a corrente vem de baixo para cima. Então, esse centro aqui teria um campo apontando como se estivesse na direção do nosso rosto, tá bom? A pergunta é, como que eu faço para poder o campo estar invertido, o campo estivesse apontando para dentro da folha? Como que a gente faria isso? Então, a gente precisaria pensar no seguinte, o vetor B2, que é criado pela segunda aqui, ele aponta para fora, aponta para o nosso rosto. Então, a corrente I1 terá de estabelecer nesse ponto um campo B1 apontando para dentro da página, para dentro da linha, né, ou para dentro do monitor, do computador ou da tela do celular. Então, de acordo com a regra da mão direita, a corrente que gerará esse campo deverá circular em um sentido horário, ou em outras palavras, para a gente poder estabelecer esse tipo de direção, é bem simples. Basta eu inverter. Se isso aqui está no sentido anti-horário, então esse carinha aqui tem que estar no sentido... Opa, não é um círculo que eu quero fazer uma seta. Aqui, ó, no sentido horário, tá? Basta eu inverter a direção do campo, tá bom? Então, letra A, basta inverter o sentido da corrente. Pronto. Se eu inverter o sentido da corrente na primeira, né? Na espira 1, eu mudo, então, o sentido do campo. Então, o campo aqui ele está apontando aqui para o nosso rosto e esse aqui vai estar apontando para detalhes do monitor. A representação é na forma de X, tá? Então, a letra B ele pede o seguinte, qual é o valor dessa corrente para que o campo magnético resultante em C seja nulo? Então, para que o campo seja nulo, a gente tem que entender que
eles só se anulam da mesma maneira que a gente começou aqui explicando a questão dos spins, que precisa eles se anular, eles precisam ter a mesma direção, mesmo sentido, mesmo valor, mesma direção, mas sentidos opostos. Então aqui vai seguir essa mesma regra. Para que eles se anulem, nós temos que o B1 tem que ser igual ao B2, tá? Para que eles se anulem. E aí, do item A gente já garante que eles têm sentidos opostos. Então a gente quer saber qual é o valor da corrente para que eles se anulem. Lembrem-se que a externa, o R2, já temos a corrente que é 30. Então a corrente do I1, essa corrente dessa carinha aqui, dessa espira, vai ter que ser diferente dessa aqui, para compensar a diferença dos raios, tá? Vamos calcular para saber se isso é maior ou menor. Daria para a gente analisar se é maior ou menor, mas como a gente já vai fazer o cálculo, aí depois eu ensino vocês como analisar qual que vai ser maior, qual que vai ser menor pela fórmula, tá? Então vamos lá. Utilizando a regra, lembre-se que a fórmula para a espira é essa aqui, ó. O μ1 vezes a corrente do primeiro, dividido por 2 vezes o raio, como eu estou calculando do B1, é o raio 1. Do B2, segue a mesma fórmula com a mudança dos valores que competem ao campo magnético 2, tá? Depois que eu arrumo a fórmula, o próximo passo é fazer o quê? Substituir os valores corretamente. Primeiro, observem que o μ0 pouco importa, tá? Porque eles não são, eles são iguais. O 2 aqui pode se cancelar dos dois lados. E percebam que existe uma grandeza, tá? Uma proporcionalidade entre as correntes e o raio. Ou seja, em outras palavras, o I1 sobre o raio 1, que vale 4 centímetros, se não estiver enganado, é 4,12. Então aqui vai ficar 4, é igual a corrente 2, que é 30 amperes, sobre o raio 2, que vale 12. Uma boa pergunta agora seria o seguinte: professor, por que o senhor não está transformando os raios em metros, porque está em centímetros? Simples, porque como ambos estão em centímetros, as unidades em si vão se cancelarem, tá? Seja metros, seja centímetros, as unidades dos dois se cancelam. Então ficaria somente as unidades de corrente elétrica, tá? Então não importa se ambos estão em centímetros, para problemas dessa natureza de comparação, não precisa fazer a conversão. Então a gente passa o 4 para o outro lado multiplicando, tá? E é só resolver esse cálculozinho aqui, que aí nós vamos chegar à seguinte conclusão, que é 10, né? 3 vezes 4, 12, dá 120. 120 dividido para 12, 10 amperes, tá bom? Então essa vai ser a corrente necessária para que o B1, que está mais próximo aqui do campo, ele se anule com o B2, que tem uma espira mais longe do seu centro, tá? Então nós vamos perceber o seguinte: qual que é a fórmula que relaciona, né, no nosso caso aqui? A fórmula é essa aqui, μ0, que a gente acabou de utilizar. A gente tem que perceber o seguinte, ó. Como o raio ele é inverso, está na parte de baixo, então o campo é inversamente proporcional ao raio. Isso significa dizer o seguinte: quanto maior o raio, menor o campo. Ou seja, no caso aqui, se a corrente de B1 e B2 fosse a mesma, né, da espira 1 e da espira 2 fosse a mesma corrente, então o B1, que está mais próximo da espira, seria mais potente, né, seria maior do que B2, se a corrente fosse a mesma, tá? Agora outro detalhe: se o raio é o mesmo e mudamos a corrente, observe que quanto maior o campo, maior a corrente. Então eles são diretamente proporcionais. Então a gente poderia verificar o seguinte: no caso a gente está percebendo o seguinte: o campo e o campo é o mesmo, o raio e a corrente são diferentes. Então como que eu sei se vai ser maior ou menor? Basta analisar, né? Se eu quero que o de dentro tenha o mesmo valor do de fora, então como o raio de fora é bem maior e o R aqui é bem dividido, então ele tem que ser menor, tá? Aí a gente não precisa ficar comparando isso aqui, já que a gente precisa fazer o cálculo, tá? Precisamente o cálculo. Então o cálculo no final já vai nos dar essa informação. Mas em termos de comparação, para questões teóricas, a gente tem que analisar o seguinte: campo, ele é diretamente proporcional à corrente. Isso significa dizer que quanto maior a corrente, maior o campo. E o campo é inversamente proporcional ao raio. Significa dizer que quanto maior o raio, tá,
Quanto maior aqui, menor esse carinha aqui, tá bom? Então, eles são inversamente proporcionais. E aí a gente chega, né, e entende como que se trabalha com campos magnéticos através de espiras. O próximo ponto seria nós analisarmos o que acontece se eu tenho várias espiras, né? Se eu tenho vários que seria o solenoide. Deixa eu pegar aqui a fórmula para vocês. Vocês vão observar que na apostila não vai ter essa fórmula, tá? Da espira, porque ele acredita que o aluno vai deduzir ela por si, já que são várias espiras conectadas umas às outras. Para a gente não perder tempo, eu vou colocar aqui a fórmula do solenoide, tá? No solenoide. Vou colocar lá para vocês. Tem duas formulazinhas interessantes. Cadê aqui? Vou abrir um novo aqui. Na verdade, eu vou usar esse daqui que a gente já estava utilizando, tá? No caso do solenoide, ou o solenoide também é conhecido como bobina, tá? São várias espiras, uma conectada na outra. Aí o campo vai fluir aqui dentro. O que vai acontecer? O campo magnético é calculado como sendo μ0 vezes N vezes I dividido por L, tá? O que é cada uma dessas coisas? O N aqui representa o número de espiras que o solenoide possui, e o N é o comprimento, tá, do solenoide, tá bom? O tamanho dele em termos de em termos métricos, tá? Unidade padrão tem que ser o metro mesmo. Aí eu vou pegar alguns exercícios para a gente estar fazendo. Não, eu vou pegar uns dois exemplos aqui para a gente fazer. Então vamos lá começar. Deixa eu copiar aqui. Então, pessoal, o primeiro exemplo que a gente vai fazer vai ser esse aqui, é um exemplo teórico. Esse aqui. Olha só o que ele diz. Ó, a marca alternativa que melhor representa o vetor de indução magnética B no ponto P, indicado pela corrente que percorre o condutor, tá? Então, nós vamos perceber o seguinte, ó. O ponto P está aqui e a corrente elétrica aponta nessa direção. Então, nós vamos perceber o seguinte, que usando a regra da mão direita, ó, usando a regra da mão direita, a corrente circula nessa direção. Então, o ponto está apontando para o meu rosto, tá? A representação em termos do ponto do vetor apontando para o nosso rosto é aquela que tem um ponto no meio, tá? Então, a alternativa letra B. Caso a corrente estivesse na direção oposta, se o I estivesse apontando para cá, a alternativa seria a letra A, tá? Caso ela estivesse apontando nessa direção. Se a corrente estivesse apontando para os meus olhos, para os olhos de vocês, então, usando a regra da mão direita, se a corrente aponta para os meus olhos, então o vetor estaria apontando para o lado B.
Se a corrente estivesse apontando para dentro do monitor, então seria o contrário, tá? Estaria apontando para cá. Então tem diversas possibilidades, só a gente levar em consideração a primeira, quando é fio condutor, é a primeira regra da mão direita. O dedão representa o campo e os dedos da mão representam a corrente elétrica. Então, se a corrente está indo nessa direção, o dedo está apontando para os meus olhos. A representação em desenho, né, do campo, quando ele aponta para fora do monitor, do papel, do celular, por exemplo, é o pontinho. Se fosse para dentro do celular, para dentro do monitor, para dentro da folha, seria a letra B, a letra A, tá? Então, tenha um cuidado aí na hora de resolver esses tipos de exercício por comparação. A segunda questão ela diz o seguinte, o segundo exemplo. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes esteja percorrendo um fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor indução magnética em um ponto localizado a 2 centímetros do fio. Adote μ igual a 4π vezes 10 a menos 7. Então, bem simples essa aqui. Como ele diz para a gente que é um fio, tá? Eu peguei o fio mesmo para fazer o cálculo. O campo magnético ele vai ser a constante vezes I sobre 2, como é fio, então precisa colocar o π aqui, vezes o raio, tá? Substitui os valores, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que vale 5, vezes 2, vezes π, vezes os 2 centímetros. Agora aqui tem que ter cuidado, não é uma comparação entre campos, aqui é para calcular o campo, então os 2 centímetros tem que estar em notação científica, tá? Ou simplesmente 0,02, pode ser também. Bom, fazendo as simplificações, o 4π pode cortar com esses 4π de baixo, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 5, porque menos 7 menos menos 2 dá menos 5 Tesla. Alternativa B também. Opa, B não, D. Alternativa D, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 5 Teslas, tá? Deixa eu pegar uma de solenoide agora. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pegar um número de solenoide. Que é diferente, né? Anotem essa fórmula aqui do solenoide. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Anotem essa fórmula aqui do solenoide que não tem na apostila, que um dia eu vou encontrar aqui. Peraí. Aqui, tá? Solenoide é M0 N vezes I sobre L, tá? Não tem na apostila. Então essa do solenoide ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E aí ela diz o seguinte, ó, determine a relação entre o número de espiras, que é o N, tá? É o N, e o comprimento do solenoide, que seria o L. Por onde flui uma corrente elétrica de 2,2 amperes, produz um campo de 26,4 vezes 10 a menos 4. Considere π igual a 3 e μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Bom, então aqui não é tão complexo de se chegar ao resultado, tá? A gente vai analisar o seguinte. Primeiro, a fórmula de calcular o campo num solenoide é essa aqui, né? μ0 vezes N vezes I dividido por L. Eu quero aqui o número de espiras em relação ao comprimento. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder chegar nessa solução, eu vou passar o L multiplicando para cá. O L não. Eu vou passar o μ0 e o I dividindo, na verdade, né? Porque eu quero esses dois aqui, ó. Então, eu vou passar o μ0 e o I dividindo, tá? E aí eu vou ter a relação que eu quero, que é isso que ele quer, ó. A relação entre o número de espiras e o comprimento de um solenoide. Então, é essa a relação que eu quero calcular. Ou seja, N dividido por L. Observe que ele nem dá essas informações aqui no texto, tá? Ele só dá o valor do campo, da corrente e o valor da grandeza aqui, da constante, que a gente sempre vai saber, teoricamente deveria saber, né, toda vez que fosse fazer esse cálculo. Olha só, o campo é indicado por 26,4 vezes 10 elevado a menos 4, tá?
dividido por μ0, que é 4, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que vale 22, ou melhor, 2,2. Bom, então vamos fazer aqui por partes, né? Em cima eu vou repetir primeiro, tá? 26,4. E aí eu vou multiplicar 4 vezes 2,2, que vai dar 8,8 vezes 10 a menos 7. Bom, aí a pergunta seria 26,4 dividido para 8,8, quanto que vai dar, né? Aqui a gente pode esquecer a vírgula dos dois para dividir. E aí, por exemplo, 3 vezes 8 dá 24, 26, ó. Vai dar certinho dividido por 3, ó. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26, vai dar certinho. Então, aqui vai sobrar 1. Então, essa divisão aqui dá 3. E a divisão de bases iguais, a gente repete a base, subtrai os expoentes. Menos 4, menos 7 dá 3. Então, a relação é 3 vezes 10 ao cubo, tá? Agora, o que, que ele diz pra gente aqui? A mais. Ah, tá. Ficou faltando o π, né? Aqui, pessoal. Desculpem aí. Faltou o π aqui. E aí ficou 3 dividido por 3, né? E aí 3 dividido para 3, que o π vale 3, ó. 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, 10 ao cubo. Letra B. Ué, tudo deu letra B? Então, pessoal, alguma dúvida? Então, esse aí é o nosso resumo da aula. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando lá no Classroom os exercícios referentes a essa aula, tá? E vocês vão ter até, sei lá, vou colocar até sábado para vocês responderem, porque domingo vocês ficam de boa. Então, eu vou colocar até sábado. Eu não vou digitar os enunciados das questões, eu só vou digitar qual que é a questão. Aí vocês olham na apostila, resolvem, digita lá a resposta para mim no Classroom, tá bom? E aí a gente fecha a atividade. Tá? Vou passar 3 questões, eu vou escolher 3 questões, vou ver se eu escolho uma de cada, uma de fio, tá? Uma de espira e uma de solenoide para vocês fazerem, tá bom? E aí vocês fazem até sábado, tá? Não percam o prazo, tá bom? Tomem cuidado, porque já tem aluno que está contraindo vírus, pessoal. Inclusive já entraram em contato comigo, então tenham cuidado aí, tá? Para vocês não serem contaminados, tá bom? Então, se cuidem. Mas espera aí, não saiam ainda. Eu vou fazer chamada, vou terminar aqui a gravação e fazer chamada com vocês, que eu já ia